Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, trecho 48. 22 de julho de 1899. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor, e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois dirigiu-se a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente lhe podem dar as cores que se queira, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparecer a alma? Logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Então Jesus aparece com uma cruz de ouro resplandecente no pescoço dele. E ele estava muito feliz com essa cruz. De repente, encontrou-se presente o confessor e Jesus disse ao confessor: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me feliz. Eu entendi que essa cruz no pescoço de Jesus é tipo a alma do confessor. Tipo que ele falou para o confessor, os sofrimentos do confessor aumentaram o resplendor da cruz. Então é como se a alma dele do confessor tivesse resplandecente. E como Jesus anda, tipo assim, Jesus anda com a gente pendurado nele, né? Tipo assim, que a gente está nele, as almas todas estão nele. Então, se a sua alma está nele e você passou por um sofrimento com paciência, resignação, a sua alma foi divinizada, purificada. A sua alma está resplandecente. Então, ele está carregando almas resplandecentes no corpo dele. E aí ele olhou para Luísa. A cruz, e explicou para ela, a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se pode imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Então a cruz é a encarnação de Deus na nossa alma. A cruz, o sofrimento,
quando a gente passa, aí Jesus vai explicar que é dois tipos, né? Tipo de você, dois jeitos de você passar pelo sofrimento. Naquele trecho que ele falou que a cruz é a sinal de predestinação ou de condenação. E também que outro trecho também que ele explica que a cruz que o sofrimento. A Luísa pergunta assim para ele: por que só se prova o amor a Deus assim verdadeiramente? A forma que mais prova o amor a Deus é a cruz. Por que as virtudes não? Por que as virtudes não provam que você ama a Deus verdadeiramente? Que é só a cruz, que é a prova assim final de amor a Deus. Aí Jesus falou para ela: por quê? A natureza humana, como ela tem repugnância ao sofrimento. Não quer sofrimento. A gente não quer sofrer. A nossa carne, ela foge do sofrimento. Nosso cérebro, o nosso cérebro já foi programado para fugir da dor. Buscar o prazer e fugir da dor. Nosso cérebro humano. Então, quando você aceita, aí eles falam para ela, se você aceita a cruz, o sofrimento que te causa naturalmente, isso é natural, é natural a gente correr da dor. Você já fala ai quando dói, né? A criancinha pequenininha chora, então é uma coisa do instinto natural nossa. Então, quando você, que é naturalmente inclinado para fugir de qualquer dor, de qualquer coisa que cause sofrimento na sua carne, e você, diante de um sofrimento, você passa por ele aceitando com resignação e paciência, isso prova claramente que você não é mais você, que você é divino, que quem está vivendo e você está habitando em você é Deus. Isso prova claramente uma pessoa que passa pelo sofrimento com resignação e paciência. Isso não é humano, porque o nosso humano, a gente já falou, Jesus já falou, é naturalmente inclinado a buscar o prazer, o conforto da carne. Então, se você sofre com paciência e resignação, isso quer dizer que é a graça de Deus que está em você. É Ele que está morando lá e sofrendo. E aí, então, se você ama a Deus nesse estado, né, de sofrimento, e você continua amando a Deus, quer dizer que quem está amando não é mais você, quem vive já não é mais você, é Deus. Então, Ele está sendo amado em você com o próprio amor dele. Então ele está sendo amado pelo amor divino. Então por isso que ele falou, isso que prova que é essa a maior prova de amor, que você me ama com o meu mesmo amor. O mesmo amor que eu te amo, você me ama, tá no mesmo nível. É a mesma natureza, amor. Não é amor humano mais que você tem por mim. Quando você passa pelo sofrimento com resignação e paciência, já não é amor humano, é amor divino. E aí, a cruz, então se você passa pela cruz, quando Deus te coloca numa situação de sofrimento, e você é uma pessoa que está com Deus, né? E você tem a virtude da resignação e da paciência. Você está passando como se você estivesse cada vez mais sendo divinizado, porque você está deixando Deus sofrer em você. Tipo ele vivendo em você e te divinizando. Aí ele explica vários trechos que falam sobre isso, da cruz, né? Da cruz ser a encarnação de Deus na alma. Ele encarna em você o sofrimento, com o sofrimento, passado com resignação e paciência. Mas aí tem outro jeito de sofrer, reclamando, blasfemando e com muita falta de paciência. Aí a cruz também revela isso, foi isso que ela é uma luz muito clara que revela as imperfeições. Então, se ela a cruz chega numa alma que não está sendo movida pela graça de Deus, a cruz vai revelar isso. Por exemplo, uma pessoa que um exemplo que aconteceu agora, que eu vi, que eu fiquei prestando atenção. Jesus me mostrando, né? Essa questão do que foi falado na aula, da cruz revelar quem somos. Foi isso que foi falado na aula. A cruz, ela revela quem realmente você é. Eu não anotei aqui, deixa eu ver. Eu anotei aqui, ó. A cruz,
mostra sua verdadeira intenção, a intenção verdadeira do seu coração. Um exemplo que foi dado na aula sobre a pandemia. Por exemplo, uma pessoa, um ministro da Eucaristia, que ele amava muito participar da igreja e expor o Santíssimo e estar participando naquele fervor, naquele ânimo, a igreja cheia e tudo. Aí vem a pandemia. E aí fechou as igrejas, não tem mais missa, não tem mais... E aí quando voltou assim, com distanciamento, e aí não podia entrar, não podia fazer eventos, então a gente ficou meio isolado. E aí teve muita gente, essa pessoa que antes estava todo animado, na pandemia desanimou completamente, e quando as igrejas voltaram, a pessoa não voltou. Ela desanimou. Então essa cruz, que é a pandemia, mostrou que na vida dessa pessoa, desse ministro, que antes era animado, fervoroso, porque a igreja lotada e aquele monte de evento e não sei o que, era muito bem visto, elogiado, querido pelo padre, pelas pessoas, mais ou menos assim. E aí vem a cruz da pandemia. E aí depois a pessoa desapareceu, desanimou completamente. Então isso mostra o quê? Que a pessoa ia por causa de Deus ou por causa das pessoas e do que ela vivia lá humanamente? Porque se for por causa de Deus, a fé dela continua a mesma, é inabalável. O ânimo dela com Deus, assim, interiormente, não muda nada. Se você ia só por causa de Deus, se o seu amor é Deus, se ele está, só ele que ocupa seu coração, a pandemia não faz esse amor esfriar. Não faz de jeito nenhum, porque Deus está no seu coração. E você pode assistir a missa na televisão e comungar espiritualmente, você sente a presença de Deus do mesmo jeito. Eu comunguei espiritualmente na pandemia. E não ficava com sede, aquela ânsia, não, por causa da Eucaristia na igreja mesmo. O meu fervor não esfriou por causa disso. Se você vai só por Deus, se a sua intenção, seu coração é só amar a Deus, não tem mais nada de humano, aí você vivendo na divina vontade, não tem frieza. Se fechar as igrejas, não importa. E aí então a cruz da pandemia revelou os corações. Quem realmente ia por causa de Deus continuou indo assistindo a missa, e quando voltou, na primeira missa que teve, já estava lá na porta esperando. E foi. Não perdeu o amor por Deus, não perdeu. Não entrou em desespero. Então a cruz revela revela as intenções, revela se você é carnal ou espiritual. Eu anotei isso aqui. A cruz revela se você é carne ou você é espírito. Porque se você for espírito, você vai sofrer com paciência e resignação, porque é Deus que vai sofrer em você, é só Ele que é paciente e resignado na cruz. O humano é como Jesus falou, o humano é inclinado para fugir da dor, o divino não. Então, se você é inclinada, se você não foge, você sofre com paciência e resignação, quer dizer que você é espírito. Então, ela revela se a graça de Deus está com você. Porque se tiver, você vai sofrer com paciência e resignação, porque é Ele mesmo sofrendo. Ela revela. Ela mostra a verdadeira intenção da alma. A cruz revela os corações. O exemplo que eu vi, que Jesus me mostrou. Tem um colega meu que ele é muito alto astral, ele é sempre muito tranquilo, sempre muito alegre, fala com todo mundo. Nunca vi ele zangado, nunca vi. Sempre vejo ele sempre muito de boa. Então é assim, virtudes, né? Humanas, virtudes que ele tem. Aí chegou a cruz na vida dele. Agora, minha filha, você vai ver quem ele é. Ele vai ser revelado. Tipo assim, Jesus mostrou, agora revelou quem ele é. A cruz que ele está passando revelou quem ele é. Eu vi justamente esse trecho aqui. Ele disse que eu cheguei lá, ele estava irado. Nossa, mas ele estava irado no telefone. E eu falei, o que foi? A paz esteja contigo. Aí ele,
Não, porque não sei o quê, porque eu estou ligando não sei aonde e não atende. E esse povo faz um desserviço para a sociedade, reclamando, e eu não consigo, e não sei o quê, e não sei o que lá, e não sei o que o pedreiro, e não sei o quê, e eu estou com um monte de problema. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo trabalhar hoje, porque o meu dia já começou errado, tudo deu errado no meu dia, e não sei o quê. E ontem eu lá fui colocar hoje ou foi ontem, não sei. Eu cheguei lá no estacionamento, os guardas lá dos carros me pediu uma doação para comprar um lanche, eu dei para eles. E aí depois, quando eu fui pegar meu carro, tinha batido no meu carro e não sei o quê. E eles não olharam meu carro. Prejuízo, mas nossa, você tava revoltado. E ele não se acalmava, eu tentando conversar com ele, eu explicando para ele o negócio da carteira de motorista. Você não precisa, ele preocupado que a carteira não veio no papel e ele estava ligando lá para saber, não sei o que. Eu falei, você não precisa dessa carteira, a gente não usa mais, agora é só digital. E ele, não, mas se meu celular descarregar e não sei o que. Eu falei, não preocupa com isso não, você não tem no carro o cabo do telefone? Ah, mas não sei o que, se eles multar. Eu falei, olha, eu fico muito tranquilo com isso, se me pegar na blitz, se me parar na blitz, se o celular não funcionar de jeito nenhum, eu falo, ó, o senhor me perdoa aí, mas só porque meu celular não quer ligar de jeito nenhum. Você pode pesquisar meu CPF aí, minha carteira tá aí no sistema do Detran. Não me preocupo com isso não. Eu foi dirigindo 2 anos, sem perceber que minha carteira tinha vencido. Nunca fui parado numa blitz, desde que eu tenho carteira. Fique em paz, não preocupa com isso não. Aí, mas mesmo assim, ele não conseguia se ficar em paz. Aí começou a falar desses outros problemas. Ele, ó, se eu não fosse casado, se eu não tivesse filho, eu nem trabalhar, eu ia mais. Eu ia chutar o balde. Eu ia embora, largar esse serviço aqui e ir embora. Ia largar tudo e ir embora, não sei o quê. Chutar os problemas. Eu falei assim, você já chutou? E eu era assim. Quando eu era nova, eu fazia assim, eu chutava os problemas. Eu falei, e vinha outros, né? Seus problemas se acabou? Ele, não acabou. Eu falei, pois é, você vai trocar de problema. Então, se a gente for depender de ser feliz e ficar em paz por causa da vida estar tão leve e tranquila, você nunca vai estar. Então, a cruz, eu vi ali a cruz revelando que a alegria dele acabou, a paciência dele acabou, o alto astral dele acabou, o ânimo dele, né, pacífico, acabou totalmente. O outro colega chegou e falou, nossa, você está revoltado, porque a gente não é acostumado a ver ele desse jeito. Ele está sempre em paz, então a cruz realmente revela. Jesus fala isso, né, no outro trecho, na outra aula do Estudo 45. A cruz distingue o santo do pecador. O santo, como ele está na graça de Deus, Deus vai agir, Deus vai operar, é Deus que vai agir. Então é com paciência, com resignação, é ofertando a Deus o sofrimento. E aí a Luísa continua. E aí, então, essa parte aqui também é importante. A cruz prepara a alma para torná-la digna da habitação de Deus do céu, porque você se espiritualiza. Você deixa de ser carne, porque, como Jesus falou, a nossa carne é inclinada para não sofrer, não sacrificar nada, não fazer nenhum sacrifício. A nossa carne é assim. E aí Deus não habita assim, né? Como que Deus vai habitar? Se ele pedir para você fazer alguma... Porque assim, ó, como que Deus vai habitar? Ele falou, num trecho sobre a obediência, ele falou assim, a obediência é um ar que ele respira. E aí, se não tiver obediência, ele não consegue ficar na alma, ele fica do lado de fora. Ele falou isso, a obediência é tipo assim, a alma que não é obediente é uma habitação para ele insuportável de ficar. Ele falou assim, que a obediência é o lugar que, tipo, a alma obediente é onde ele consegue ficar, mas se não tiver obediência, ele fica do lado de fora. Ele não consegue habitar. É um ambiente para ele inóspito, tipo assim, sem ar, ele fica sufocado. Então, se ele fica sufocado com a alma que não é obediente, beleza.
E quando a gente vive na obediência, a obediência à vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus, fazendo sempre a vontade de Deus e não a nossa, exige sacrifício. Não exige sacrifício? Muito sacrifício. Viver na divina vontade é maravilhoso, mas tem muito sacrifício. Porque é o sacrifício da nossa vontade. Então, se você for carne, se você for carnal, você não vai fazer sacrifícios. Você não vai conseguir fazer sacrifícios. E não fazendo sacrifícios, você não vai estar obedecendo o que a divina vontade quer de você. E se você não obedece, Jesus fica do lado de fora da sua alma. Ele não entra porque o ambiente é inóspito por causa da desobediência. Então, por isso que a gente tem que ser espiritual. Por isso que a cruz nos prepara. Porque aí você vai ser sempre dócil à vontade de Deus. A cruz te purifica e você se torna dócil à vontade de Deus. Só Ele mesmo que é obediente, que consegue fazer as coisas que Ele mesmo quer. Só Ele em você. Você sozinho, sem Ele, não consegue fazer nada. Não consegue nem respirar, né? Para começar de conversa. Quanto mais trabalhar o dia inteiro e fazer as coisas que a gente tem que fazer, que Ele pede para nós na comunidade, de partilhar, de fazer as coisas que Ele pede, né? De gravar os áudios e tudo. É impossível. Sem Ele estar em você é impossível, porque eu falo por mim, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu acordo 5 horas, aí eu faço as orações, eu leio, aí depois eu vou fazer café da manhã, aí eu dirijo 28 quilômetros para vir, pego o trânsito, aí chego aqui, tem um monte de problema do Arco da Velha, um monte de trabalho, de gente me ligando e falando. Então aqui é uma confusão. Aí na hora do almoço eu almoço, aí pego o telefone para fazer a partilha. E a hora que eu chego também de manhã eu paro, faço a partilha. Aí volto para trabalho, um monte de coisa para fazer, não paro. Lá no meu trabalho eu não paro, eu não tenho um tempinho assim, de vez em quando eu pego no telefone assim, mas sempre tem alguma coisa para fazer. Aí, ultimamente está desse jeito. Aí pego o carro, volto para casa mais 28 quilômetros, trânsito e tudo. Chego, vou pegar meus filhos, vou fazer tarefa de casa, vou dar comida, vou dar banho, vou colocar eles para dormir, vou dar atenção pro meu esposo. Aí ainda leio mais um pouco. Então, se eu for parar para pensar o que eu faço, se eu ficar avaliando isso, eu falo, não, é impossível, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir viver assim muito tempo, eu vou ficar doente. Eu não estou tendo tempo para mim, de fazer nada para mim, eu não estou indo ao médico, nem lembro de ir ao médico, eu esqueço. Mas na hora que Deus quiser, eu vou. Estou trabalhando demais esses dias, esses tempos, muito, trabalhando muito. E aí, eu não tenho tempo de fazer isso, fazer aquilo, eu não vou conseguir. Se eu ficar pensando no futuro, pensando assim, eu falo, não vou conseguir viver nem 5 anos desse jeito. Aí eu penso, seja feita a vontade de Deus. Se eu não conseguir viver, amém. Que seja feita a vontade dele. Então eu olho assim, eu falo, se não fosse Jesus vivendo em mim, seria impossível. Eu até faria tudo que eu faço, porque tem gente que faz muito mais que eu. Mas eu não faria com essa tranquilidade. Não faria com essa tranquilidade. A diferença é, todo mundo trabalha até mais que eu, muito mais. Mas a diferença é a paz, a felicidade, a tranquilidade que eu sinto na minha vida. Isso é o maior milagre que eu vejo, assim. Porque é contínuo. É uma coisa que é todo dia desse jeito. Tem dia que eu tô mais cansada, aí eu fico um pouco preocupada com alguma coisa, mas logo passa. Logo passa, é incrível. Incrível. Então, a cruz prepara a alma para ser uma digna habitação do Deus do céu. Tanto na hora da morte, né? Tipo assim, já foi falado na aula que muita gente, por graça de Deus, passa por situações de doenças, pessoas idosas que estão perto da morte. Deus envia, Deus permite que aconteça uma doença para a pessoa purificar e ser uma digna habitação para Deus. E também ela nos prepara para receber Deus aqui, né?
para ficar aqui a vida inteira aqui, para você ser um sacrário vivo. A cruz te prepara. E ela continuamente Deus está permitindo sofrimentos, sacrifícios da sua carne. E você está sempre purificada com os sofrimentos, com os sacrifícios que você faz. Então vale a pena demais. Pode mandar, Senhor, o sacrifício que quiser de mim, para me manter purificada, para o Senhor sempre continuar aqui. Porque se eu não tiver sacrifício, não tem pureza, não tem essa purificação. E é o sacrifício da vontade, né, que ele pede todo dia, continuamente. Depois disso... Depois disso, me transportou para fora de mim mesma e encontrei-me sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus dessa escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam juntos, misericórdia. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei Jesus junto a mim e me disse. Aí Jesus perto da gente nessa escada, né? Vamos ver o que ele disse. Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Uma escada. O caminho que percorre todos os homens nessa terra é uma escada altíssima, embaixo tem um precipício, e os degraus da escada são móveis e estreitos, que mal pode apoiar os pés. Uma escada com um precipício embaixo, os degraus muito estreitos, e você pisa e ele mexe, é móvel. Não tem corrimão para você se apoiar. Se você colocar a mão lá no degrau, você cai no precipício. E aí você olha para o lado, seus irmãos tá tudo caindo. E aí a Luísa subiu 3 degraus e chamou Jesus. Jesus, me ajuda. Ele veio na hora te ajudar. E ele falou, isso é o caminho que todos os homens percorrem nesta terra. Os degraus móveis, sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento, são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. Misericórdia! Então, a escada que todo mundo anda aqui nessa terra é um precipício. Ela tem um precipício embaixo. Se você se apoiar no humano, mais cedo você cai no precipício. Os degraus, se você ficar se apoiando nos degraus, que é humano, mais cedo você cai no precipício. Então tá vendo que a gente tem que ser espírito e não carne? Porque se você é carnal, você vai se apoiar nas coisas humanas. Mas se você se deixar divinizar pela cruz, você vai voar. Ele vai falar aqui como fazer para passar por essa escada que todos passam sem cair nos precipícios. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar aos demais e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. O meio mais seguro é caminhar quase voando, sem apoiar sobre a terra, sem se apoiar em si mesmo, não olhar para você. Para você conseguir passar por esse desafio aqui da vida sem se precipitar no inferno e nas coisas, também na sua vontade humana, que é a chave do inferno, é você sempre voar, não olhar para si mesmo, não olhar para os demais, não se apoiar nas outras pessoas, não se apoiar no humano e ter os olhos todos atentos a mim para ter ajuda e força. Você se apoiar só em Deus. O seu único apoio para passar por essa escada é Deus. Você olha para Ele e segue. E voa em direção a Ele. Chama a ajuda dEle. Não se apoia no humano. Não se apoia, porque senão você vai cair. Você vai olhar para baixo, você vai ficar tonto. Só de olhar para baixo você já fica tonto. De tanto que é alto.
E aí você pode cair, ficar tonto e cair. Cambalear. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.